Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. Vamos falar sobre Rayan, Coutinho e PH na expectativa de convocação para a seleção brasileira. Amanhã o Carlo Ancelotti divulga a lista de convocados e tem expectativa aí de um desses jogadores, ou até mesmo mais de um, né, estarem na lista de Carlo Ancelotti. A gente vai falar também sobre o jogo de amanhã contra o Palmeiras. O Vasco com um problema muito sério para esse jogo. O Carlos Cuesta deve ficar de fora. Por outro lado, Tietê retornando, pode voltar aí ao time titular. A gente vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre Copa do Brasil, porque a CBF prepara uma mudança, tá, para a Copa do Brasil, que pode acontecer em final única a partir do ano que vem. Depois da vinheta a gente conversa sobre tudo isso. Antes da vinheta rodar, eu conto com você. Primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no nosso canal se você não for inscrito, beleza? Todos os dias a gente fala aqui sobre o Vasco da Gama de manhã e de tarde, atualizando todas as informações. Então, se você gosta de ficar bem informado sobre o nosso gigante da colina, o seu lugar é aqui. Se inscreva para não perder nenhum vídeo, deixa o like para ajudar aqui no conteúdo e a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vou começar falando da Mais Ágil, que é parceira aqui do nosso canal. Se você quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, o link está aqui na descrição desse vídeo, beleza? É só você clicar, você entra em contato com eles e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS, a Mais Ágil adianta o saque para você, Mais Ágil parceira aqui do canal Machão da Gama. Amanhã o Vasco enfrenta a equipe do Palmeiras lá no Allianz Parque. Confronto dificílimo, né? O Vasco que tem um tabu com o Palmeiras. O Vasco não vence o Palmeiras desde 2015. Isso mesmo, cara. O Vasco não vence o Palmeiras desde 2015 e precisa quebrar esse tabu, né? O Vasco, a última vitória do Vasco contra o Palmeiras foi naquele jogo que Nenê e Rafael Silva marcaram os gols. O Vasco estava brigando ali contra o rebaixamento, né? E conseguiu uma vitória improvável contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Depois disso, o Vasco não conseguiu vencer mais o Palmeiras. Foi acontecendo um distanciamento, né, entre as duas equipes. O Palmeiras numa crescente, virando essa máquina de títulos, né? E o Vasco vivendo um momento muito complicado. Mas eu acho que para esse jogo de amanhã, o Vasco é um jogo muito difícil do Vasco ganhar. O Palmeiras, pô, em casa é muito forte, mas o Vasco está num momento bacana, 7 jogos sem perder e com toda certeza vai fazer jogo duro contra o Palmeiras. Na arbitragem, amanhã teremos Rafael Klein do Rio Grande do Sul, vai apitar esse jogo entre Vasco e Palmeiras. E o Vasco terá problemas, né, para esse jogo. 2 desfalques importantíssimos no Cruz Maltino para esse jogo contra o Palmeiras. Um desfalque já confirmado, né? O meia Barros, o Barros que voltou aí de empréstimo do América Mineiro e caiu como uma luva, né, nesse time do Vasco, vencendo aí um dos principais jogadores da equipe vascaína, mas o Barros levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Cruzeiro e fica fora desse jogo contra o Palmeiras, vai cumprir suspensão automática. E o outro desfalque, né, esse ainda não está 100% confirmado, mas infelizmente deve acontecer, é Carlos Cuesta. Carlos Cuesta será reavaliado nessa terça-feira, no dia de hoje, para saber se joga contra o Palmeiras. Como foi informado pelos amigos do Plantão Vascaíno, o Carlos Cuesta sofreu uma leve lesão no adutor. O jogador vai passar por uma última avaliação no treino de hoje e caso o quadro não tenha mudado, o zagueiro vai desfalcar o Vasco no jogo de amanhã contra o Palmeiras pela 26ª rodada. Então, vai fazer ali os últimos exames, né, o Carlos Cuesta, para saber se tem ou não condição de jogo
contra o Palmeiras. Mas com toda certeza foi uma notícia que pegou o Vasco de surpresa, né? Pegou o torcedor vascaíno de surpresa. O vascaíno não esperava, não contava com esse desfalque, até porque o vascaíno está muito animado, né, com a dupla de zaga. Carlos Cuesta e Robert Renan vêm jogando muito e seria um teste muito bacana, né, para essa dupla de zaga. Tomara que o Carlos Cuesta tenha condição de jogo, porque vai ser importante demais para a gente amanhã no Allianz Parque. Enfim, sem Barros já confirmado, talvez sem Carlos Cuesta, mas o Vasco pode ter a volta do meia Tietê. Tietê está de volta e provavelmente vai começar no banco de reservas desse jogo, tá? Mas estará entre os relacionados. Enfim, como o Cauã Barros não vai jogar, eu não me surpreenderia não se o Vasco começasse ali com Hugo Moura e Tietê no meio campo, né? Mas vamos aguardar, o Tietê voltando aí de lesão, tempinho fora, enfim, vamos aguardar como vai agir aí o Fernando Diniz. Mas é uma boa notícia, né? É uma boa notícia, com toda certeza, esse retorno aí do Tietê à lista de relacionados. Ele que estava sendo muito importante, né, no time do Vasco até sofrer uma lesão. Bom, vamos falar agora aqui sobre expectativa de convocação, meu amigo. Olha só como as coisas mudaram, né? Como as coisas mudaram no Vasco da Gama. E 3 jogadores do Vasco vivem a expectativa de serem convocados por Carlo Ancelotti amanhã. Amanhã o treinador da seleção brasileira vai divulgar a lista dos convocados para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Esses jogos vão acontecer no dia 10 de outubro contra a Coreia do Sul e no dia 14 de outubro contra o Japão. E 3 jogadores do Vasco vivem a expectativa de convocação: Ryan, Felipe Coutinho e Paulo Henrique. Esses 3 estão aí na expectativa. Se eu fosse chutar um convocado, eu acho que o PH está na frente dos demais, tá? O PH vem jogando muito, a lateral direita da seleção brasileira é algo que está totalmente em aberto, então eu não me surpreenderia não, caso o PH aparecesse entre os convocados. Eu acho que o Ryan, a disputa é muito grande ali no ataque, né? Tem Estevão, tem Rafinha, enfim, tem uma galera muito mais pronta ali na frente. O Coutinho acho que naturalmente vai ir recuperando a confiança, o nome dele vai voltar a ser falado, mas acho que nesse momento ainda não. O PH, eu acho que está pedindo passagem, hein? Eu não me surpreenderia não se o PH aparecer na lista amanhã de convocados pela seleção brasileira. Abre o olho, hein, Ancelotti. PH merece seleção, hein? PH é seleção, hein, Ancelotti? Olha lá, hein? Olha lá, hein, Ancelotti. PH é seleção, hein? Vamos ver amanhã na divulgação da lista se teremos algum jogador do Vasco. Bom, meus amigos, vamos falar sobre Copa do Brasil agora. O Vasco está na semifinal dessa temporada, mas mudança para a temporada do ano que vem pode acontecer. A CBF pode anunciar a Copa do Brasil em final única, final de jogo único a partir de 2026. A CBF está avaliando uma proposta de que a Copa do Brasil tenha final em jogo único, possivelmente em campo neutro, a partir do ano que vem. Com o novo formato, as equipes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro já entrariam na Copa do Brasil ali uma fase antes das oitavas de final, né? Uma fase antes das oitavas. É uma das alternativas pensadas pelos cartolas da CBF para que haja uma diminuição, né, no calendário do futebol brasileiro. Essas mudanças serão anunciadas amanhã. Vamos ver quais serão confirmadas, né? A intenção é diminuir realmente o número de datas. De acordo com essa alternativa, no torneio da Copa do Brasil, seriam mantidos ali os confrontos de ida e volta apenas entre as oitavas de final e a semifinal. Antes das oitavas, jogo único. Chegou nas oitavas, ida e volta. Até a semifinal. Chegou na final, jogo único. Deve ser assim a Copa do Brasil a partir do ano que vem. Amanhã as mudanças serão anunciadas. Meus amigos, antes de encerrar esse vídeo aqui, eu tenho 2 recados importantes. Primeiro é mandar um grande abraço para os amigos do Sambarreira e desejar muita força para eles, né, nesse momento. Infelizmente, o nosso amigo Vila Lobos sofreu um acidente de moto, está internado, passou por cirurgia, enfim, um momento um pouco delicado, então até peço para você, amigo vascaíno, para, independente da sua religião, mandar orações, boas energias aí para a recuperação do nosso amigo. É um cara muito gente boa, que, pô, talentoso demais, querido por todos, então a gente está aqui na torcida para que ele se recupere o mais rápido possível, tá? Um abraço aí para a família do Vila Lobos, um abraço também para a galera do Sambarreira, tá? E que ele volte aí aos palcos o mais rápido possível. E para encerrar esse vídeo aqui,
dizer que esse vídeo foi um oferecimento da Foot Fanatics, que é a nossa parceira. Se você quer comprar produtos oficiais do nosso Vascão, procure a Foot Fanatics. QR Code na tela, link aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto? Foot Fanatics, nossa parceira, e o cupom Machão da Gama te dá 7% de desconto. Um abraço, fui!